um pouco sobre a minha gestação, alguns episódios dela e sobre o meu parto. Hoje faz 21 dias. E essa aqui é a minha filhinha. Vou tentar filmar pra vocês. Essa é a minha filha, a Aurora Valentina. Eu vou deixar uma foto dela pra vocês verem melhor. E começando a redescobrir a minha gestação. Após estar ficando muito sonolenta, eu trabalhava como babá. Tive um episódio em que eu apaguei totalmente e me chamaram. O pessoal da casa tinha saído e ficou só eu e a criança. E ao retornarem, eu não atendi a porta. Eles batiam e eu não vi, né? Isso foi durante 2 horas seguidas, até que eu acordei normalmente. Não olhei pro nada assim, tipo, não tinha me dado conta do que estava acontecendo ainda. E aí escutava os gritos, choro lá fora, a mãe da criança desesperada. Aí eu abri a porta e levei uma bronca nesse dia, mas não deu problema. E eu vinha sentindo algumas cólicas muito fortes, mas a minha menstruação não estava descendo. Sendo que a última menstruação foi dia 3 de outubro e esse episódio era em novembro. Quando foi uns 3 dias depois desse episódio, no dia 12 de novembro, eu fiz o exame, o teste na verdade tinha da farmácia, fiz 2. E os dois, assim, o primeiro 5 segundos apareceu as 2 linhas, o outro demorou 10 segundos apenas, apareceu também. Eu já fiquei desesperada porque foi muito desejada, mas não foi planejada. E na manhã seguinte, no sábado, às 7h30 da manhã, eu fui até o laboratório, fiz o beta quantitativo. O resultado saía às 3h30, 3 da tarde. E eu passei o dia olhando de tão ansiosa que eu tava. Aí saiu o resultado, tava 25 mil e alguma coisinha. E eu comecei a sentir muita dor, muita cólica, uma atrás da outra, assim, insuportável. E eu fui até a maternidade. Aí eu fui, já estava tarde, né? Eu acho que isso foi na segunda-feira, no domingo, acredito. Domingo pra segunda-feira, uma coisa assim. Não me lembro bem ainda, agora, nesse momento. E aí eu fui e eles me deram, buscou tudo na veia, buscou pão. E me mandaram pra casa, porém me mandaram retornar na manhã seguinte pra fazer o ultrassom. E assim eu fiz. Ao retornar, quando eu fiz o ultrassom, eu descobri que eu tava com um descolamento ovular, com 6 semanas de gestação. E aí eu fiquei muito triste, porque como eu tinha dito agora há pouco, não foi planejado, mas o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu tava com 22 anos, né? E eu não tipo, tava numa fase da minha vida que eu não queria mais ter filhos. Porém, como ela veio, eu recebi de braços abertos, porque eu creio que Deus tem planos e Deus sabe de tudo. Então eu chorei demais e pedi muito a Deus, comecei a ligar para algumas pessoas, para minhas irmãs e pedindo oração para todos, mas eu estava sem fé. Eu acreditava que eu tinha realmente perdido a minha filha, que até o momento eu não sabia se era uma menina ou um menino, mas como diz, né, pedi direito, eu sempre pedi que Deus me concedesse a dádiva de ser mãe, mas que fosse uma menina. Eu nunca imaginei ser mãe de um menino assim em primeira viagem. E eu fui pra casa, já era 4h30 da tarde, e eu passei o dia dormindo o resto, né? Porque eu nem conseguia conversar. Quando eu ia tocar no assunto,
falar para as pessoas o que estava acontecendo, eu chorava demais, eu passava mal. E na manhã seguinte eu fui até a maternidade. Tava sem esperanças, né? Eu esperava sair dali com o pior diagnóstico possível. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando fizeram a ultrassom, tava lá minha pequena se mexendo e o coração muito forte. E aquilo ali me encheu e me transbordou de alegria e gratidão. E mesmo com isso ainda não foi fácil, foi uma luta. A minha filha hoje é uma bênção. Não. Depois daí começou uma luta. Eu tive que fazer repouso, aí tive que entregar atestado do trabalho. Nisso já ficou um clima bem ruim no trabalho, mas isso é outra história, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Mas às 15 semanas, eu fiz também uma ovulação às 8 semanas, estava tudo bem, estava começando a colar, só que ainda eu fazia o uso do Drogestan. E quando chegou às 15 semanas, eu fui fazer outra ultrassom na maternidade por conta de sangramento novamente e fui verificar os batimentos cardíacos do bebê. Chegando lá, não fizeram a ultrassom, já estava tarde, mas tentaram ouvir o coração da minha filha. Só que não encontraram batimentos. O médico não me deu esperança, falou que já era para ouvir e que era para eu voltar na manhã seguinte e fazer uma ultra vaginal para verificar, né? Verificar o que havia acontecido. E eu saí daquela maternidade devastada. Cheguei na rua, chorei muito, tipo, tava inconsolável. Pra mim já era uma vida, já era a minha vida. Ela é um milagre. Eu falo todas as letras com toda a fé e certeza. Às 20 semanas eu fiz ultrassom, tava tudo bem com minha filha. Pude ver o rostinho dela. Eu vou tentar colocar aqui. E eu achava ela muito engraçada. E não fui a mãe coruja de falar, ai que linda, né? Como uma emoção. Mas eu tava grata pela vida dela. Isso pra mim era o que importava, saber, era ela nascendo de mim e eu renascendo a partir dela. E ali foi incrível, sabe? Ver ela, ver os movimentos dela. Nesse eu já sentia ela desde as 18 semanas, pra mim. Às vezes doía, mas pra mim era muito especial, muito importante sentir ela a cada dia. Às 25 semanas começaram as minhas contrações de treinamento. Segundo os médicos, era de treinamento, mas era extremamente forte e me dava muita cólica, muita dor na lombar, nas costas. Era horrível. Fui à maternidade com 28 semanas, porque eu fui me abaixar e escorreu um líquido amarelo no chão, ficou uma pocinha. E aí eu, de desespero, já achei que era algum problema. Eu fui pra maternidade e eles disseram que não era líquido amniótico, falou que podia ser candidíase e falou um monte de outras coisas, só que meus exames estavam tudo ok. Nisso, eu fiquei preocupada, mas seguimos em casa. Senti muitas dores, repousando bastante. Depois disso, eles me mandaram usar o Ultragestão mais uma vez até as 36 semanas, mas eu não usei, pra ser sincera. Eu ainda tinha os comprimidos, apesar de ser caro, mas eu não usei. E às 30 semanas, novamente sangramento, novamente hospital, contrações fortes, me mandavam para casa. Às 35, da mesma forma. Às 39 semanas e 5 dias, eu fui fazer alguns exames da minha filha na maternidade, monitorar o coração, que é o eletrocardiograma. Ela estava suspeita de macrosomia fetal
E eu tava super preocupada de entrar em trabalho de parto sem fazer outra ultrassom pra ver como é que tava. E no momento tava com problema no pagamento do trabalho e não tinha como fazer particular. Eu fiquei olhando para um monitor do eletrocardiograma e eu vi que tinha alterações indo para 67, 68 e eu vi que não era normal. E aí voltava a baixar, mas ficava oscilando dessa forma. E aí me disseram que tava tudo bem, mas isso eu acredito eu que só pra me mandar pra casa mesmo, sem dispensar. E aí eu fui, né, novamente, esperei, tive uma ultrassom nesse mesmo dia, falou que tava tudo bem. Na manhã seguinte eu voltei de novo pra repetir os exames, no sábado, também no sábado. E passei o dia todo lá, porque foi muito demorado. Eu saí de casa às 5h50 da manhã, eu fui chegar muito tarde já. E aí repeti os exames à tarde, às 3 da manhã na maternidade ainda. Comecei a sentir muita dor mesmo, contração, assim, a cada 4 minutos. E ao ir no consultório para revisar os exames, eu pedi para me examinarem e o médico não quis, falou que não estava no tempo, que a regra do hospital era esperar até 41 semanas. E eu estava de 39 e 6 dias. Então, falou que nada podia ser feito. Eu fui para casa, cheguei em casa em torno de 5h30, 6 da tarde e fui diretamente dormir. E aí, pra minha sorte, o amor da minha vida, acho que Deus usou ele, tocou nele pra que ele me acordasse às 9 horas. Lembro de eu olhar o horário no celular antes de me levantar. E aí a luz do quarto tava apagada, eu me levantei e caminhei. Eu só cheguei à ponta da cama e senti alguma coisa descendo nas minhas pernas. Eu chamei ele porque ele já tinha saído do quarto e pedi para acender a luz. Quando ele acendeu, tinha muito sangue em minhas pernas e bastante sangue no chão. Ele desesperou e eu fiquei muito preocupada também. E aí eu mantive um pouco a calma, eu fui tomar um banho. Eu tomei banho, peguei as coisas e fomos pra maternidade. Eu nem levei as roupas da bebê, eu deixei em casa. E chegando na maternidade, colocou lá a prioridade amarela e eu aguardei. Ao ir pro consultório, a médica começou a examinar minha barriga, acompanhando as contrações com as mãos. Tava super forte nesse momento, eu não tava nem conseguindo conversar entre elas. E ela disse pra mim que tava tudo ok ainda, que o coração da minha filha tava bem, que ela ouvia naquele monitorzinho que eles põem na barriga, o Doppler, né? E aí que ela ouviu, então, que tava tudo bem, que eu não precisava me preocupar. E aí eu tinha ido de absorvente pra maternidade, desculpa. E aí eu falei pra ela que tinha saído um líquido marrom no absorvente. Quando eu fui me trocar pra fazer o exame de toque. E aí ela, não, mas é o muco. Aí falou assim, pode ser o tampão mucoso, é normal. Eu falei, não é tampão. Não tem nenhuma liga, não tem nada, tem só um líquido que o absorvente suga no mesmo momento. Ela continuou falando que era tampão mucoso. E aí ela ia me liberar pra casa. Mais uma vez eu insisti, falando sobre o líquido que tinha descido. Acho que deu um estalo nela e ela parou, me olhou e falou assim, vamos ter que romper a sua bolsa, vou verificar agora de novo quantos centímetros você tá. E eu falei, tudo bem. Ela verificou os centímetros, falou, você tá com 3, eu vou ter que romper a sua bolsa. E aí ela foi à força com a mão, mesmo doeu horrores. Ela apertava a minha barriga em cima com a mão e embaixo alcançava a bolsa rota pra a bolsa do líquido amniótico, né? Pra estar estourando ela, né? E quando estourou, saiu muito líquido sujo, muito cocô da minha filha, muito mesmo. Sujou tudo, tudo, tudo.
Eu fiquei de pé, quando eu fiquei de pé, começou a sangrar muito. E aí ela mandou eu pegar o lençol da cama e colocar entre as pernas. E aí eu comecei a ter um pouco de hemorragia a partir daí. E quando questionaram se eu tinha acompanhante, eu falei que sim, porém ele estava sendo barrado por conta de ter esquecido a identidade, mesmo apresentando carteira de trabalho digital e mesmo sabendo o número de corpo, não aceitaram. E aí ele não pôde entrar, ele teve que pegar o Uber e voltar em casa, cerca de 14 minutos da maternidade, 20 minutos mais ou menos. E ele teve que retornar e eu fiquei sozinha lá. E aí me questionavam muitas coisas, me pediam documentos, algumas tratavam bem, outras nem tanto. Chegaram, após pegar todas as informações, mandaram eu acompanhar o médico que íamos para a sala de cirurgia. Me colocaram em cadeira de roda e começou uma correria, porque era de emergência, né? A minha filha já não estava tão bem. E aí fomos bem rápido. Chegando lá na sala de cirurgia, eu desci da cadeira de rodas, subi na cama, na maca. E aí vinha muita contração forte e o cirurgião futucava minha coluna com a mão, doía horrores. Ele falava, não tô fazendo nada, calma, calma. E uma moça me abraçava e falava, calma, só pensa que daqui a pouco você vai ver sua filha. E eu já tava me desesperando, porque eu tava me sentindo muito sozinha. Eu não tinha ninguém ali comigo. Ninguém por mim, era eu, Deus. E ninguém mais. E aquele momento mexeu muito comigo, me marcou demais. Eu lembro que chegou alguém, eu não olhei, eu tava o tempo todo de cabeça baixa, porque eu tava dando tristeza imensa. Chegou alguém e falou assim, e essa aí, cadê o acompanhante? Vai ficar jogada aí? Não tem ninguém? Aí uma pessoa que foi ali, acho que mais uma pessoa que Deus colocou no caminho, sabe? Que eu já tava tão mal, essa mulher chegou falando isso. E ela falou, claro que tem sim, somos todos nós, olha o tanto de gente na sala. E aí a outra se calou e a estagiária continuava me abraçando e pedindo pra eu ficar parada para aplicarem a hack. Doeu horrores a hack Diana para aplicarem. E aí já me deitou, já foi uma movimentação muito grande na sala. Colocaram algumas coisas no meu braço para apoiar e deixaram aplicaram um remédio lá no veio e deixou lá pra estar aplicando outras coisas que eu não sei o que era. E nisso eu ficava olhando para aquele pano verde na frente, numa tristeza, só Deus sabe assim que eu tava sentindo no meu coração. Eu só tinha vontade que eu nem sei dizer, sabe? Eu tava numa tristeza tão grande que eu não conseguia aceitar a situação. Nisso, enquanto eu olhava para baixo, eu vi alguém todo de branco passando ao lado e veio e se sentou assim próximo à minha cabeça. E aí disse pra mim, oi Carolina, eu tô aqui. Era o Samuel. E aí meu coração se encheu de alegria e gratidão, porque eu me sentia muito mal por estar ali sozinha. E aí tiraram a minha filha, eu não escutei o choro dela. Me mostraram rapidinho pelo pano, aí pegaram ela, levaram pra limpar. E aí foi quando ela começou a chorar. E depois me deu ela no colo. Na verdade, encostou só pra eu beijar a testinha dela. Eu dei um beijo. O Samuel tirou uma foto. Eu vou estar procurando e vou colocar aqui também. E aí, poucos minutos depois, falou pra ele descer pra recepção. E eu fiquei ali sozinha enquanto eles terminavam de me costurar. Quando eles terminaram de me costurar, começaram a ter uma movimentação muito grande na sala. De um lado pro outro era muita gente andando. E aí chegou alguém e falou, o que é? O que é que vocês perderam? Tá procurando o quê? E uma mulher falou, uma agulha. Aí ali eu já fiquei desesperada, né? E ela falou, não tá no chão? Não tá no chão, a gente tá procurando. Ah, pois vocês não vão sair daí enquanto não encontrar.
E aquelas pessoas procuraram, veio uma mulher e falou pra mim que ia dar uma verificada na minha cirurgia, pra eu ficar quietinha, que se a anestesia parasse, eu falava. E eu senti me futucando bastante no lado esquerdo, que foi o mais sofrido até da recuperação. Eu creio que abriram pra retirar e costuraram de novo. Nisso eu comecei a me debater muito na maca, muito mesmo. Eu não conseguia controlar meu corpo, não conseguia falar, minha boca batia os meus dentes assim, se rangiam um no outro. E eu não conseguia controlar. E aí eles começaram a aplicar alguns remédios no soro. Eu também não sei quais são, não tava conseguindo ver muita coisa. E quando me tiraram da cama de cirurgia pra maca, pra me levar pro quarto de observação, uma mulher falou: "Nossa, quanto sangue!" Aquilo ali eu ouvi, eu já fiquei um pouco desesperada, porque eu senti realmente, eu tava sentindo o tempo todo alguma coisa descer sem parar. Muito, muito, muito. E aí me levaram pra sala de observação, colocaram a minha filha na minha perna, né, sobre a maca. E aí fomos. Na sala de observação, eu continuei me debatendo. Veio uma. Acredito que técnica de enfermagem super grosseira, pegou a minha filha e queria colocar pra que eu amamentasse. Só que eu tava me debatendo muito, eu acabei acertando os braços nela, sem querer. E aí ela pegou e falou assim: "Ah, essa aqui não vai amamentar tão cedo, não." Pegou a minha filha na maior grosseria e colocou no berçáriozinho ao lado. E eu me sentia como um animal ali. Realmente me sentia como um animal. E foi uma situação muito traumatizadora pra mim. E nisso, pra piorar, eu fiquei ali cerca de 5 horas sozinha. Elas não vinham, elas só aplicavam remédio e saíam o tempo todo. E a minha filha sem mamar, só o tempo todo dormindo e eu preocupada com ela. E ao mesmo tempo sem conseguir me controlar. Jogaram várias e várias lençóis cobertas em cima de mim, mas não passava. Quando passou, colocaram a minha filha, deixaram a minha filha no berçáriozinho e eu na maca separada. E aí veio uma senhora e um médico buscar. Um médico não, acredito que técnico de enfermagem também. E aí veio só eles dois pra levar a gente pra o quarto do pós-parto. Pra mim foi uma das piores partes, porque começaram a empurrar a gente e aí começaram a brincar, apostando corrida com nós duas. E quase me derrubaram, sabe? Foi fazer uma curva bem brusca. O rapaz que me carregava e a senhora carregava minha filha. E aí ele me bateu na parede, eu quase caio. E aí eles dois começaram a sorrir muito, muito mesmo. Eu tava me sentindo um lixo ali. E não tendo nem cuidado nem com a minha filha. E eu só preocupada com ela mesmo, não tava nem me importando comigo, apesar da dor que eu tava sentindo e de tudo. Aí a senhora ainda disse assim, toda debochada, irônica, falou assim: "Ai, não precisa me fechar, eu dou espaço pra você." E começaram a rir muito. E foram levando eu e a minha filha pro quarto. Chegando lá, o Samuel já tava na porta do quarto me esperando. E o rapaz me meteu de novo na parede. E aí ele se tocou que eu tinha acompanhante. Só que me colocou dentro do quarto, encostou a maca na outra que eu ia ficar e falou pra eu me arrastar. Não me ajudaram. E eu ainda com as pernas dormentes, né? Sentia muito pouco. Pra mexer tava bem pesada. E aí o Samuel foi do outro lado me puxando. E eu também usando a minha força pra me arrastar. E eles ficaram olhando. Pra mim foi um pesadelo. Foi uma maternidade que muita gente fala bem. E ali eu sofri muita coisa. E a minha hemorragia continuou por muito tempo. Vinha alguns médicos olhar o lençol que estava entre minhas pernas, trocavam, enrolavam, não me mostravam. E falavam: "Depois eu vou ver de novo como é que você tá."
E aí o tempo todo no soro, o tempo todo aplicando remédios. E a minha filha dormindo sem mamar, e quando eu tentei dar mamar pra ela, não tinha nenhuma gota de colostro, né? Não tinha leite, não tinha nada pra dar pra ela. E aí ela ficou com fome até cerca de 11 ou 1 da tarde, no domingo. Ela nasceu no sábado à noite, às 11h12. E aí a gente passou bastante tempo, eu creio que foi a 1 da tarde. Eu vi que ela tava dormindo demais. Nesse tempo, o Samuel já tinha me levantado da cama, eu não conseguia levantar, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada sozinha. Eu tava muito fraca, parecia que eu ia desmaiar o tempo todo. E aí eu percebi que a minha filha tava assim. Aí o Samuel tava dormindo, descansando. Eu saí da sala do quarto e fui até a recepção próxima. E falei que a minha filha tava dormindo demais. Pedi pra medirem a glicose dela. E aí eles foram. E quando mediu tava 46. A mulher falou que tava muito baixa. E aí foi quando eles começaram a dar fórmula pra minha filha a cada 3 horas. Eu senti dor que parecia que eu ia morrer, sério. Era uma dor absurda na minha barriga, e principalmente lá do que eu falei que tinham mexido demais, né? E eu me sentia tão potente, eu não conseguia sentar no vaso, eu não conseguia levantar, tudo doía. O Samuel estava praticamente me pegando no colo o tempo todo. E não conseguia nem cuidar da minha filha. Ele teve que trocar a primeira fralda dela, ele não sabia nem segurar uma criança. Mas foi muito difícil, mas foi dando certo. E ele me ajudando, ele começou a ficar com as pernas tudo inchadas, inflamadas de tanto apoiar o meu peso. Ele estava com muita dor, muito cansado também. Ele cuidava dela o tempo todo, porque eu não conseguia ficar levantando. A maior parte que eu fazia era ficar deitada na maca, porque eu estava com muita hemorragia ainda. A gente ficou 4 dias na maternidade. Nesses 4 dias, tinha uma senhora que media a glicose da minha filha, machucava ela muito, eram 2 pessoas medindo. A minha filha nem chorava, mas quando era essa senhora, machucava tanto ela que ela gritava desesperada, e eu ficava muito aflita e não tinha o que fazer, porque essa senhora só machucava a minha filha. Outra coisa ruim era que tinha uma moça, uma senhora da limpeza, que ela vinha de propósito para acordar a criança. Tipo, não que ela vinha exatamente para isso, mas quando ela via que tava dormindo, ela fazia mais barulho e saía rindo depois que a criança acordava. Ela vinha, batia a porta para entrar, a porta se metia na parede. E ela entrava, começava a limpar tudo, a gente colocando a bebê para dormir. Eu toda ensanguentada, o tempo todo com lençol, ou depois com absorventes, né? Pós-parto, aquela coisa horrível. E ela vinha, acordava a criança, terminava de limpar as coisas dela e saía rindo com a cara muito satisfeita. E aí, aquilo ali tava acabando com a gente, né? Tava cansando ainda mais. Minha filha já não tava dormindo. A gente tinha que passar muito tempo com ela acordada. Eu queria muito amamentar, eu colocava ela muito, não sei, mesmo não tendo nada. E aí ela, até hoje, ela morde bastante o peito. E me machucava muito, mas minha vontade de amamentar e cuidar dela era maior. Então eu continuava tentando. Quando a gente finalmente conseguiu sair, fizeram todos os exames necessários, falou que estava tudo bem. E a gente saiu no Uber, pediu pro Uber andar devagar, mas passava nos buracos, parecia que tava fugindo da polícia, e acabou abrindo o ponto meu. Eu cheguei em casa e foi horrível os primeiros dias. Eu continuava sem fazer nada, sem levantar, sem sentar, sem fazer absolutamente nada sozinha. O tempo todo era ele me ajudando e cuidando do bebê. E foi muito difícil. Foi os 14 primeiros dias, assim, foi o mais difícil de tudo. Hoje estamos com 21.
Quando eu fui mexer no papel da alta, meu e da neném, pra ver os medicamentos que tinham passado pra ir comprar, eu vi em casa que o testolino da minha filha estava marcado como alteração. Sendo que no momento que fizeram, falaram que estava tudo bem. E a mulher que liberou a gente deu pra botar alta, não mandou passar em recepção marcar exame, nem nada disso. Só falou que a gente estava liberado, deu a autorização, o papel amarelo e a gente foi embora, né? E aí, nisso foi difícil, sabe? Não dá nem palavras pra dizer, porque contando assim, vocês ainda não têm noção do quanto foi ruim. Muitas pessoas maltratavam, muitas pessoas ajudavam. Espero que ninguém passe pela mesma experiência. A minha filha, eles poderiam ter induzido, mesmo eu não tendo passagem antes, quando eu tava tendo tantas contrações, tanta dor. E principalmente quando eu tava com suspeita de macrosomia. A minha filha nasceu com, segundo a maternidade, 54 centímetros, 3 quilos 350. E acredito que teria evitado isso. Eu queria muito tentar um parto normal, apesar do medo. E no final foi isso, mas não desejo isso a ninguém. Foi um momento muito difícil na minha vida, muito mesmo. Graças a Deus, Deus colocou o Samuel do meu lado para cuidar de mim e da minha filha, porque sem ele eu não teria conseguido nem fazer nada pela nossa filha. Eu tinha ficado à mercê da sorte, literalmente, porque eu não tinha ali no momento uma ajuda. Era eu, Deus, ele e a minha filha. E tem sido assim. E graças a Deus a minha filha ficou bem, mas ela teve muitos episódios de complicação com a respiração, fez muitas lavagens de adrenalina pelo nariz, tiraram 2 seringas de líquido do estômago dela, que eram restos de parto. Alguns dias depois que ela em casa, ela fez um cocô com bastante pedacinhos e ela não respirava bem, ela se engasgava e vomitava muito. Hoje, por 21 dias, graças a Deus, estamos vencendo. Ela tá bem, para honra e glória do Senhor. E tem sido motivo de alegria, apesar que ela troca o dia pela noite. Ela dorme agora são 9 horas, daqui a pouco ela acorda e aí fica até às 5 da manhã, às vezes 7. Mas eu sou muito grata por tudo que Deus me deu e por Deus ter me livrado da morte, porque eu sei que ali eu não era para ter saído com vida e não teria nem oportunidade de segurar minha filha novamente. Mas Deus é tão bom que tem dado tudo certo.